Sabemos muito bem que um dos principais motivos do Naruto ser tão forte é a Kurama, mas até onde Naruto conseguiria ir sem essa ajuda que ele teve desde o início? Porque, antes de tudo, a Kyuubi o ajudou em várias coisas, principalmente quando o assunto é chakra. Só que isso também o atrapalhou várias vezes. Agora, se ele não tivesse a Kyuubi desde o nascimento, a gente teria que dar um motivo para isso. E eu não quero usar dos pais do Naruto vivo, já que isso seria o mais óbvio e correto. Porque se a 9 causas não fosse selada no Naruto, ela nem mesmo teria sido liberta do selo da Kushina. Então os dois nessa situação estariam vivos. Mas eu quero fazer o Naruto órfão. Então, para isso, vamos dizer que metade da Kyuubi só foi selada em um objeto que podia suportar ela por anos e anos antes de ser liberta. Considerando isso, dá para imaginar que a personalidade dele seria bem diferente. O Naruto é brincalhão e vive querendo chamar a atenção porque, na infância, ele não recebeu isso. Então aqui, ele teria amigos, e como ele é naturalmente legal, fazer amizade seria fácil. Ele poderia se dar bem até com Shikamaru e o Choji, talvez até com a Hinata, embora por causa da timidez dela fosse mais complicado. Por outro lado, ele não teria aquele desejo de se tornar Hokage para ser reconhecido pela vila, mas outros motivos poderiam surgir. Gostar da vila seria um motivo, se sentir parte dela, ser admirado por quem gosta dele, ou até mesmo por influência do terceiro Hokage. E como órfão, ele seria obrigado a entrar no sistema Shinobi. E claro, sem a Kurama, o Naruto não teria aquele chakra absurdo nem a regeneração incrível dele. Como não dá para saber totalmente o quanto de chakra o Naruto teria se ele não tivesse a Kurama, vamos dizer que ele teria uma quantia parecida com a do Sasuke no começo. Isso não é algo absurdo, mas também não é pouco. Mesmo sem a bênção da linhagem Uzumaki, ele ainda seria filho de uma Uzumaki e do Minato. Mas em troca, o seu controle de chakra não seria prejudicado pela interferência da Kurama, o que, ironicamente, o tornaria um aprendiz mais fácil de jutsus básicos. Mas ele não teria transformações, nem a reserva enorme de chakra para treinar com clones à vontade. E já que vimos como seria a infância dele antes da academia, mais ou menos, vamos pensar na academia. No original, o Naruto sempre foi o último da turma, isso porque não tinha ninguém que realmente o ensinasse. Então, nessa situação aqui, já que ele não tem a Kyuubi, ele seria um órfão qualquer, só que determinado. E por causa disso, estaria pelo menos no topo dos 100 clãs. Talvez ultrapassando alguns outros como Ino, Shikamaru e Choji. Como sua personalidade seria mais equilibrada, ele poderia focar nos treinos. Isso o deixaria acima da média desde o início, porque como vemos em alguns trechos da obra, o Naruto ainda treinava sozinho. Ele ainda não seria um gênio capaz de passar todos os que estavam na classe. Ele ainda é limitado por ter que se virar sozinho. E claro, sua rivalidade contra o Sasuke ainda existiria. Talvez não tão intensa, mas o esforço dele para alcançar alguém naturalmente talentoso, como Sasuke, criaria essa rivalidade. Por causa disso, o Naruto ficaria evoluindo pouco a pouco, ultrapassando aqueles 100 clãs, ficando atrás apenas de Kiba, Shino e Sasuke. Talvez o Hiruzen revelasse ao Naruto que ele era filho do Minato por volta dos 10 anos dele. Sem Kurama, esse segredo seria menor para ele, e a informação seria dada apenas ao Naruto. Não faria sentido o Hiruzen ensinar jutsus avançados como Rasengan ou Hirashin, porque ele não saberia. No máximo ele saberia os conceitos, mas o aprendizado ainda seria lento pro Naruto. O Rasengan precisaria do Jiraiya, e o Hirashin levaria anos para dominar, e ele nem mesmo seria chamado pelo Mizuki para roubar o pergaminho. Então aqui, 100 clones das sombras pro Naruto. Talvez ele poderia ficar treinando junto ao Choji e a Hinata. Isso faria o Naruto aprender mais na prática, porque ele aprende melhor praticando algo do que entendendo com a cabeça. Agora, se tornando um Genin, ele passou sem reprovar e ficou entre os 10 melhores da turma. Então não tinha motivo nenhum para jogar ele no time do Sasuke só para equilibrar. Mas vamos ser sinceros, o time 7 precisa existir, então eu só vou inventar um motivo simples. O Kakashi pediu pro Hiruzen colocar o Naruto no time, e para aproveitar, colocou o Sasuke junto. A Sakura seria só preenchimento. E detalhe, o Naruto aqui não estaria apaixonado por ela. Agora vamos pro teste dos sinos. Sem os clones das sombras, o Naruto perde em ninjutsu, mas continuaria forte com seu físico, taijutsu e controle de chakra depois de tanto treinar. Mas o Naruto é, antes de tudo, um prodígio no quesito de luta. Então é criativo o suficiente para criar uma estratégia com o que tem. Então não cairia nas armadilhas simples do Kakashi como no original. Acredito que, do meio do teste em diante, ele já teria formado algum companheirismo com Sasuke e Sakura. Não funcionaria 100%, claro, porque o Kakashi ainda seguraria os sinos até o fim. E no final do teste, a Sakura seria presa no tronco. Naruto mostrou trabalho em equipe e Sasuke mostrou talento individual. Com isso, ela foi a que menos fez algo. Mas a diferença aqui seria o Naruto e o Sasuke dariam comida para ela. E por isso, eles passariam. Nesse meio tempo como ninjas, a rivalidade entre Naruto e Sasuke só aumentaria, e como o Naruto não ficaria irritando a Sakura, os dois seriam amigos mais cedo. Depois vem a missão no País das Ondas, e claro, Naruto ainda pediria por missões mais difíceis. Ele ainda iria importunar o Sarutobi até ele aceitar dar uma missão de rank mais alto. Na missão, as coisas não seriam tão diferentes assim. Além do Naruto conseguir se defender dos irmãos demoníacos, esse seria seu limite. Ele seria forte e inteligente, mas ainda abaixo do Sasuke em tudo, menos criatividade. O importante é que ele não se assustaria nem se feriria com veneno, algo que no original não foi um problema, porque a Kyuubi estava lá para regenerar. Assim eles partiriam, já que Naruto não estaria ferido. Agora, contra o Zabuza, aí complicaria.
No original, os clones das sombras foram importantes. Então aqui, em vez de fazer dezenas de clones, ele teria que usar o que tem, que seria transformação, clone simples e substituição. De alguma forma, ele teria que abrir espaço para o Sasuke atacar com aquela shuriken gigante ou outra coisa para fazer os Zabuza liberar o Kakashi da prisão de água. Não é tão legal quanto o exército de clones, mas ainda funcionaria. E talvez por causa de ver como o mundo realmente é, esse seria o ponto onde Naruto veria que era fraco demais. Se ele não conseguia nem superar o Sasuke, como ele poderia se tornar Hokage? Depois da primeira luta contra os Zabuza, o time 7 se recuperaria na casa do Tazuna. O importante seria o treinamento. No original, mesmo com o controle de chakra horrível, o Naruto ainda conseguiu acompanhar o Sasuke. Então, sem a Kurama atrapalhando, ele não aprenderia até mais rápido que ele? Eu acho que sim. Na disputa, entre aspas, da árvore, Sakura terminaria primeiro, Naruto em segundo e Sasuke por último. O Sasuke, vendo quem sempre foi tratado como inferior para ele, seria algo insuportável de se ver. E como ele precisava superar todos para um dia enfrentar o Itachi, a competição com Naruto ficaria ainda mais intensa. E aí entra o Inari. Só que esse Naruto não teria sofrido tanto assim. Talvez ficasse silêncio ou talvez lembrasse ao garoto que ainda tinha família. Não mudaria muito, mas faria o Naruto se cobrar mais do que devia, levando ao encontro com Haku na floresta. Na ponte, tudo começaria parecido. Só que Sasuke seria mais capaz na luta por tentar acompanhar o Naruto nos treinos. Fora dos espelhos, rivalizaria e até superaria a velocidade do Haku. Mas dentro do jutsu dele, o Sasuke ainda seria ferido gravemente. Enquanto isso, o Kakashi enfrentaria os Zabuza. Sakura protegeria o Tazuna e o Naruto chegaria depois. Só que, ao contrário do original, ele perceberia que era mais útil ajudando de fora. Jogaria papel bomba, kunai, shurikens, qualquer coisa para distrair o Haku até o Sasuke se acostumar e despertar o Sharingan. De qualquer jeito, seria vitória. Com Sharingan, Sasuke acompanharia o Haku. Sem ele, ainda seria 2 contra 1. E ainda seria contra um Haku drenado pelo próprio jutsu. Vale lembrar que o Sasuke com o Sharingan conseguia acompanhar o Haku até mesmo quando estava nos espelhos. Agora, se Haku morreria ou não, é outra história. Mas no fim, ainda vejo o Haku ainda tendo forças para proteger os Zabuza do Haikiri e do Kakashi. O desfecho final seria o mesmo, com a vitória do time 7. A forma de como aconteceria teria mudado, mas o fim continuaria igual. Indo para os exames Chunin, teríamos algumas mudanças. Nesse tempo, depois da missão do País das Ondas, além de treinar com Sasuke, o Naruto ia forçar o Kakashi a ensinar algum jutsu para ele, para não ficar para trás. Vendo o Sasuke com os jutsus de fogo, o Naruto pediria o mesmo, só que em vez de fogo, que não era a afinidade dele, o Kakashi iria ensinar o estilo vento. Ou seja, aquilo que só vimos no Shippuden já apareceria aqui no começo. Com algumas semanas de missões entre um arco e outro, daria tempo dele aprender uns 2 ou 3 jutsus. Não estariam perfeitos, obviamente, mas ainda estariam usáveis. Pode ser algo simples como o estilo vento grande destruição, que era um jutsu de rank C, ou até uma rajada de vento parecida com a da Temari, só que sem leque. Ou ainda um soco com vento, tipo o que o Boruto faz com a palma, só que o Naruto colocaria no punho. De resto, seria igual. Na prova escrita, nada mudaria também. Naruto não responderia nada. Talvez ele inventasse de pedir para ir para o banheiro e tentar espiar respostas de relance quando voltasse. Tipo o que o Kakuro fez, só que aquele não deu certo. Mas mesmo assim, o importante é que ele passaria junto com o time. Agora, na Floresta da Morte, aí sim vai ter uma diferença com o Orochimaru. No original, ele só parou a cobra gigante com o chakra da Kyuubi, o que também foi a deixa pro Orochimaru mexer no selo. Sem a raposa, isso não aconteceria. Então, o Naruto teria que improvisar. Talvez usar explosivos, arriscar um ataque contra a cobra ou até contra o próprio Orochimaru, mas no fim não faria diferença. Se o Orochimaru já não ligava muito para ele com a Kyuubi, nesse cenário aqui, o interesse dele com certeza seria zero. Ele no máximo desmaiaria o Naruto. Daqui, a única parte que importa é quando o Naruto e Sasuke estão desmaiados depois da luta contra o Orochimaru. Seria interessante o Naruto aguardar no momento em que o Lee aparecesse contra o time do som. Se ele levantasse e se forçasse a lutar contra um deles, já ajudaria o Lee a focar em outro inimigo e abrir espaço para virar a luta. E mesmo que só acordasse quando o Lee caísse, ainda daria tempo de ajudar a Sakura. Claro, no fim, o time do Shikamaru ainda chegaria. E mesmo depois deles, o Neji e a Tenten também apareceriam. E logo em seguida o Sasuke despertaria com o selo amaldiçoado. Então, de um jeito ou de outro, o time do som iria perder e o time 7 conseguiria passar seguindo o caminho normal que teve. Chegando nas lutas individuais, pouca coisa mudaria. Se no original o Naruto já conseguiu aguentar o Kiba e até desviar de alguns golpes, aqui ele desviaria de mais golpes ainda. Com os jutsus de vento, que ninguém tinha visto além do time dele, surpreender o Kiba com um ataque surpresa seria fácil. Já tá claro que esse Naruto tá mais forte do que o do original, então sem dúvidas, venceria o Kiba. As outras lutas, aquelas que não dependem diretamente do Naruto, seguiriam iguais, e vitórias e derrotas continuariam do mesmo jeito. Aí vem aquele mês de treino. É aqui que o Jiraiya entraria, e a pergunta é, o que esse Naruto poderia aprender com ele, além de andar sobre a água? No original, o Jiraiya aparece para lidar com o selo da raposa e ensinar a invocação, mas sem a Kyuubi, esse problema não existe. Então o foco dele seria em coisas que o Naruto realmente pudesse usar na vida. Primeiro, invocação. Naruto ainda aprenderia ela, mas não conseguindo invocar o Gamabunta. Ele não teria chakra para isso. Ele conseguiria invocar um Gamakit e esses sapos assim. Poderia até invocar alguns maiores.
Segundo, elemento vento. Kakashi já tinha dado a base pro Naruto, o Jiraiya só iria aprofundar isso. Seja rajadas de ar comprimido, shurikens impulsionados pelo vento, ou uma melhora no novo estilo de luta do Naruto, onde usa do ar nos seus golpes. Terceiro, o Rasengan. O Jiraiya poderia começar a ensinar o Rasengan aqui. O problema é que, sem clones, o treino para ele aprender isso tudo seria curto demais. Eu acredito que o máximo que ele chegaria seria na segunda etapa. O resultado desse mês seria que o Naruto chegaria para os combates finais, com vento e invocação básica no arsenal, mas sem um Rasengan completo. E aí vem a luta contra o Neji. No original, Naruto só aguentou por causa da Kurama. Aqui ele não teria isso, então a única arma que serviria seria o Rasengan incompleto. Antes de ter todos os tenketsu dele fechados, não conseguindo usar o chakra da Kyuubi, ele tentaria usar essa esfera incompleta contra o Kaiten do Neji. Seria tipo a cena original da Kunai e do chakra da raposa, só que em vez da Kunai seria um Rasengan incompleto. Só que os dois não seriam mandados pra longe, seria apenas o Naruto. Então, o Naruto aqui, ele perderia. Os dois ainda sairiam feridos, e dava pra ver que o Neji estava cansado. Mas esse caminho reforçaria ainda mais a lição sobre o destino que o arco queria passar. O Neji derrotando o Naruto mostraria que o destino parecia inevitável, preparando o terreno para ele provar depois que não é muito assim. Só que, aqui, o Neji demoraria mais para mudar de pensamento. Para não enrolar no clássico, vamos logo para os momentos mais importantes. A luta contra o Gaara seria a vitória do Naruto, mas por motivos diferentes. Se fosse do jeito normal, ele perderia. O mais provável seria Naruto enfrentando o Gaara metade Shukaku, e, em algum momento, acertando o Rasengan perfeito, fazendo-o desmaiar. Mas o cenário mais provável seria o Asuma chegar, já que ele estaria perto, e acabar com a luta, porque sem liberar totalmente o Shukaku, o Gaara não venceria nenhum Chunin importante ali. Algo importante aqui seria se o Gaara ainda mudaria. O maior problema dele era a solidão e o de ser temido por todos. Mesmo sem ódio do mundo, o Naruto poderia falar com ele, e quando os irmãos do Gaara chegassem, ele poderia perceber que ainda tinha pessoas ao seu lado, mesmo que tivessem medo. Mas se o Gaara pudesse se controlar e parar de ser um sanguinário, poderia ter mais amigos e ser admirado. Mas enfim, ele ainda mudaria. Agora a cena do Itachi. O Itachi ainda iria para a vila, mas para tentar, entre aspas, roubar o objeto que a Kurama foi selada. Mas como ele estaria atuando, ele não faria isso e só teria ido lá para dar o aviso ao Danzo. E claro, deixaria o irmão traumatizado em coma no hospital com o Tsukuyomi. Com o Sasuke hospitalizado, o Naruto iria junto do Jiraiya atrás da Tsunade, dando sequência ao que vimos. O Naruto ainda não teria o Rasengan totalmente dominado. Então aqui, com mais tempo para treinar, ele conseguiria formar o Rasengan completo antes mesmo da luta contra o Orochimaru e o Kabuto. O que, apesar de perder todo o sentido do Naruto sendo aquele que não tem talento, mas com vontade de ficar seguindo em frente, ele ainda não chamaria a atenção do Orochimaru, porque o Naruto não passaria de alguém que não chega aos pés de um verdadeiro gênio, como os Uchihas ou alguém como Kabuto. Com a Tsunade de volta e assumindo como o Hokage, o próximo ponto seria a fuga do Sasuke. No original, ele foi motivado pelo crescimento rápido do Naruto. Aqui, o Naruto não seria um rival ameaçador do mesmo nível. Ainda assim, o Sasuke partiria, mas não por sentir que o Naruto o estava superando. Ele deixaria a vila porque percebeu que Konoha não podia lhe dar o poder necessário para derrotar o Itachi tão rápido quanto precisava. O selo amaldiçoado mostrava para ele que existiam atalhos que a vila não ofereceria. E mesmo vendo o Naruto crescer ao lado dele, não como rival, mas como amigo, isso só reforçava a diferença entre os dois. Tudo o que vimos no original ainda aconteceria. O Sasuke ainda no Vale do Fim aceitaria a escuridão do selo, e o Naruto lutaria apenas com o que tinha, Rasengan, Jutsus de Vento e o pouco que aprendeu com Jiraiya. Ele não teria atalhos aqui, seria apenas um garoto com pouco de talento, somado a mais chakra que a média e muita vontade de superar tudo e ficar mais forte. O final ainda seria o mesmo, com Sasuke vencendo por uma margem maior que o original. A grande diferença aqui seria no significado que teria. O Naruto seria o garoto comum que estava se equiparando a gênios sem precisar de poder externo. Então, logo depois disso, no momento onde Naruto deveria ter ido com Jiraiya, ele não iria ir, já que não seria perseguido pela Akatsuki. Então, ele ficaria na vila, treinando e vivendo como qualquer ninja. Mas para o Jiraiya fazer algo e não só ter ido embora, ele deixaria livros e notas para o Naruto, com jutsus, formas de treino, métodos e outras coisas. Afinal, Naruto é filho do discípulo mais próximo do Jiraiya, né? No Shippuden, o Naruto aqui seria Rank Chunin ou até Jounin. Se ele não fosse, ainda seria tão forte quanto os Jounins medianos. Ele também participaria ativamente de missões, ganhando prática. Nesse período, ele teria masterizado todos os jutsus que já conhecia e aprendido alguns novos. Só faltaria o chakra suficiente para evocar o Gamabunta. Ele também conseguiria usar alguns poucos clones das sombras. Assim, indo para os pontos importantes, o sequestro do Gaara ainda envolveria o Naruto. As lutas do início contra Akatsuki ainda seriam a vitória do time 7. O Naruto nem mesmo precisava usar o chakra da Kyuubi contra o Deidara, porque ele só estava fugindo, e a Sakura derrotaria o Sazori de qualquer forma. O maior problema aqui seria o arco da ponte onde o Orochimaru aparece. Sem a Kyuubi derrotá-lo mesmo sem braços, seria quase impossível. Ele só iria embora porque o tempo de trocar de corpo estava acabando. O encontro com o Sasuke quase não mudaria. Só que aqui, o Naruto reagiria aos ataques, mas acabaria derrotado no final igual aos outros.
outros. Ele não aprenderia o Rasen Shuriken, por causa que não teria todos aqueles clones para acelerar, e sobre colocar elementos no Rasengan, o Naruto até poderia tentar fazer isso, criando um Rasengan de vento que cortaria, não ao nível do Rasen Shuriken, mas cortaria como se fosse várias kunais. Agora, no arco do Pain, ele ainda iria ao Monte Milboku treinar com sabas para o modo sábio. Ele ainda usaria os clones para absorver chakra natural, mas só 2, 3 já seriam demais. Mas em compensação, ele conseguiria se fundir com o Fukazaku e a Shima, que consegue absorver chakra natural enquanto ele estivesse em movimento. Agora, na invasão que aconteceria, o Naruto seria chamado mais rápido, porque os anciões não atrapalhariam a Tsunade de fazer isso, o que faria o Danzo não ter tempo de matar o sapo. A vila aqui não seria totalmente destruída antes do Naruto chegar. O Pain ainda não teria usado aquele Shinra Tensei absoluto dele. Agora, o Naruto conseguiria vencer a luta contra o Pain? Eu não acredito, pelo menos não da maneira normal. Todos os ninjas da vila teriam que dividir os Pains. O plano seria simples, deixar o Naruto contra um ou dois dos Pains, enquanto os outros ninjas seguravam o resto espalhados. O Naruto teria sim chance de vencer. Claro, haveria muitas perdas. Ainda assim, com essa estratégia, eles teriam como derrotar o Pain, com baixas, mas sem a vila ser totalmente destruída como no original. Depois da vitória, o Naruto ainda ia querer encontrar o Nagato, só que exausto seria impedido pelos outros. Ele teria que se recuperar com a ajuda dos outros primeiro e só então, junto de uma equipe, partir atrás dele para encerrar de vez com o Nagato. Quando finalmente chegasse até o esconderijo, Naruto e a equipe encontrariam o Nagato à beira da morte, junto da Konan. E isso, claro, foi causado pelo Obito. O detalhe é que, nos últimos instantes, o Nagato entende que Madara nunca confiou nele desde o começo. Obito então toma o Rinnegan e iria embora, terminando assim o arco do Pain com o Naruto falhando em salvar Nagato e a Konan. A vila não é revivida e o verdadeiro inimigo sai ainda mais fortalecido. Aqui, a Tsunade não ficaria em coma, sem precisar gastar quase todo o chakra curando a vila. Ela continuaria no push de Hokage. Então assim, quem iria para a reunião dos 5 Kages seria a própria Tsunade. O Sasuke, no entanto, ainda teria que ir. Isso porque, no original, é o Obito que ordena ele a atacar a cúpula dos Kages usando o Danzo como motivo. Se o Sasuke resolvesse ir direto para Konoha, que não estaria destruída, acabaria capturado antes mesmo de chegar até o Danzo, já que ninjas do nível do Kakashi e outros estariam presentes. Então, para conseguir seu objetivo, teria que seguir o plano do Obito. Vamos dizer aqui que o Obito ajudaria o Sasuke a encontrar o Danzo depois. Com a Tsunade, eu acredito que os guarda-costas dela seriam Shikaku e Gai. Na reunião, sem um Danzo, a postura que teriam com Konoha mudaria. Como a Tsunade é mais confiável que o Danzo por motivos óbvios, seria mais tranquilo. Além disso, ela é descendente do Hashirama, então ela seria mais ouvida só por isso. Quando o Sasuke invadisse a cúpula, ele teria até mesmo mais problemas do que se o Danzo estivesse lá. Isso porque, mesmo a Tsunade sabendo o quão importante o Sasuke é para o Naruto e a Sakura, ela ainda assim iria se defender se ele atacasse. Não vejo ele ficando cego igual ao original, mas estaria com os olhos bem cansados já tendo problemas de visão. Mesmo assim, Obito apareceria, e com ele a guerra seria declarada do mesmo jeito. Só que como Naruto não era um Jinchuriki perseguido desde sempre, ele não seria alvo imediato, e o foco estaria no Killer Bee, que era o único que faltava das Biju. E como a Kyuubi estaria selada em um objeto, a Tsunade e os anciões poderiam decidir deixar esse objeto com Naruto e alguns Jounins, mandando todos para aquela ilha junto com Bee. Isso porque o objeto era alvo direto da Katsuki. Konoha não poderia guardá-lo sozinho sem atrair ataques. E a estratégia da ilha fazia sentido, que seria esconder e proteger. Assim, a aliança teria um motivo para juntar o Bee com a Kyuubi, evitando que a Katsuki caçasse em 2 lugares diferentes. Isso daria ao Naruto mais tempo para evoluir e se provar antes da guerra. Sem precisar lidar com o controle da Kurama, ele focaria em aperfeiçoar o modo sábio. E aqui entraria uma mudança. O Naruto teria aprendido o Hirashin a ponto de usar em combate. Como já falei, ele teria entendido o conceito com o Hiruzen, então passaria todos esses anos tentando entender e testar por conta própria. Como o Bee e o Hashibi estariam por perto, seria natural eles lembrarem do Minato usando o Hirashin e comentassem isso com o Naruto. Quando a guerra realmente começasse, eles já teriam um modo sábio mais sólido, o Hirashin, não no nível do Minato, mas próximo ao do Tobirama, e um Rasengan de vento mais poderoso. O objeto com a Kyuubi seria guardado com os Jounins da ilha. Diferente do Kanone, Naruto não fugiria da Ilha Tartaruga. A própria Tsunade convocaria ele oficialmente, afinal ele já tinha conquistado a confiança dos Kages, e seu crescimento mostrava que era indispensável. A cena com o Raikage e a Tsunade ainda aconteceu, mas de outra forma. Naruto não tinha o manto da Kurama para mostrar velocidade, então usou o Hirashin, aparecendo atrás do Raikage. Isso bastou para convencer o A de que ele herdara a técnica do Minato. Naruto se encontraria com Itachi e Nagato, os dois mortos. A luta foi quase a mesma, com o Itachi se liberando do controle do Kabuto. Já o Nagato, antes de ser selado, deu ao Naruto parte do chakra que havia roubado do Bee, recuperando suas forças. O grande momento veio quando ele chegou onde Mu e o terceiro Raikage estavam no campo de batalha. Ao lado do Ogara, Naruto se juntaria a ele para derrotar o Mu, o selando mais facilmente. Contra o terceiro Raikage, ele faria mais ou menos a mesma coisa, só que sem um Hashibi para dar dicas, ele confiaria totalmente no sensoriamento natural e faria o Raikage se perfurar com o próprio golpe. Já contra o Obito, teria que ser um Rasengan de vento com Senjutsu, teleportado pelo Kakashi, que quebrou a máscara do Obito e revelou sua identidade. E
aqui veio a maior perda da ausência da Kurama. O Naruto não tinha um manto para distribuir chakra para toda a aliança. Sem aquela proteção, centenas a milhares de Shinobis morreriam. O time 7 ainda voltaria a se reunir, Naruto, Sasuke e Sakura, e juntos conseguiriam lançar ataques combinados que causariam dano no Jubi, e aumentaria também as esperanças dos ninjas que sobraram. Com a chegada do Minato e dos outros Hokages, uma grande ajuda teria vindo que mudaria o campo de batalha. Contra o Obito como Jinchuriki, novamente, o Senjutsu do Naruto foi essencial, mas no cabo de guerra que eles teriam, não conseguiria convencê-lo a abandonar o Madara. Em compensação, as memórias do Naruto acabariam passando para as bijus que estavam seladas dentro do Obito, mas ainda assim, as bijus iriam ter que ajudar a Aliança Shinobi para não serem seladas novamente, só que no Madara dessa vez, o que no final daria no mesmo, todos seriam seladas, e ele despertaria como Jinchuriki do 10 Caudas. Obito se recuperaria com a ajuda do Zetsu Negro e se teleportaria até a ilha onde Naruto estava. Quando Madara tentou extrair o chakra da Kurama do objeto, Naruto apareceu com um Hirashi para atacar na brecha, o que claramente não daria certo e seria atingido pelo Obito. Mas nesse instante, um resquício de chakra passou para ele. Vou falar disso já já. Mas enfim, a morte do Naruto e do Sasuke ainda aconteceria, dessa vez quase diretamente pelas mãos do Madara. Isso permitiria que ambos encontrassem o Hagoromo e recebessem seus poderes. Sob o resquício de chakra que entraria no Naruto, ele não seria da Kyuubi, e sim, era o resquício de chakra do Minato e da Kushina, selados juntos no objeto, como aconteceu quando eles apareceram pro Naruto em outros momentos. Mas aqui, os dois estariam juntos. No espaço mental, o Hagoromo apareceria com os pais ao lado do Naruto, e como estavam naquele mesmo plano, além do poder do sábio dos 6 caminhos, o Naruto herdaria também fragmentos do chakra de seus pais, como por exemplo, um pouco do chakra Uzumaki da Kushina e as correntes adamantinas. Do Minato, um pequeno aumento de chakra e a capacidade de usar a ressonância de chakra, que seria unir seu chakra ao de outro com chakra parecido, para potencializar ou até sustentar um jutsu. É a mesma coisa que o Kawaki e Boruto fizeram algumas vezes. Também teve o filme do Naruto que apareceu o Minato também, que fizeram a mesma coisa. E claro, Naruto receberia o chakra do Hagoromo e o selo do Sol, mas infelizmente sem Kyuubi, ele não poderia unir esse poder ao modo Kurama, mas ainda teria uma variedade maior de jutsus, somados à ressonância. Já o Sasuke receberia o mesmo de sempre. Naruto teria uma mistura do chakra natural dos 6 caminhos com o do Minato e da Kushina, em vez do manto de chakra. Quando ele e Sasuke retornassem, o campo já estaria em ruínas. Madara, como Jinchuriki do 10 Caudas, era praticamente invencível, mas ainda assim ele seria morto pelo Zetsu. E assim, a Kaguya seria libertada, ocasionando também na luta contra ela. O Naruto manteria o time vivo, teleportando a Sakura e o Kakashi nos momentos mais críticos. As correntes da Kushina seriam importantes contra a Kaguya, dando a brecha que Sasuke precisava para avançar com o Susanoo. No final, assim como no original, o time 7 conseguiria selar a Kaguya juntos, não tanto com a ajuda do Kakashi, mas ele ainda serviria de algo com o Kamui dele, porque ele não teria recebido o chakra do Obito. E assim, tudo terminaria até com a luta do Naruto contra o Sasuke no Vale do Fim. A luta deles não mudaria no porquê. O Sasuke ainda queria recomeçar o mundo através da destruição do sistema Shinobi, mas o como seria completamente diferente. Mas para resumir, a luta no final daria um empate porque o Naruto focaria em fazer o Sasuke se esgotar ao ponto de não conseguir fazer nada, se teleportando bastante atacando apenas às vezes. Eles sobreviveriam, seriam resgatados e, juntos, iriam desfazer o Tsukumi infinito. Então, sério, mesmo sem a 9 Caudas, o Naruto continuaria sendo forte demais comparado à grande maioria dos personagens do universo dele. Claro, ele perderia o manto e as explosões de poder. Em troca, ganha um crescimento mais técnico e coerente com as limitações dele. Isso muda também o papel narrativo do Naruto. Em termos de teto de poder, podemos dizer assim, ele ficaria abaixo do Naruto canônico em modo Kurama mais 6 caminhos, mas permanece em um nível do Sasuke. E sim, eu acho o Naruto mais forte que o Sasuke, mas o Sasuke consegue comparar isso por causa das habilidades e essas coisas. Já esse Naruto aqui, ele se compara com ele tanto pelo poder quanto pelas habilidades. E por sinal, essa é a versão mais fraca do Naruto sem Kurama, tá? Se a gente colocasse um aumento mínimo, um dos pais vivos ou um pergaminho completo do Hirashin, ele seria mais forte. Até mesmo poderia fazer o Hiruzen adotar o Naruto, o que também faria sentido. Mas me diz aí, o quão forte esse Naruto realmente seria? Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.